Nós registramos os 10 anos de promulgação da Lei Maria da Penha. Essa lei não é simplesmente uma lei de proteção e atenção aos cuidados com as mulheres. Não é apenas uma lei que ampara as mulheres vítimas de violência familiar e doméstica. Na verdade, essa lei ela registra, no Brasil, uma luta histórica de resistência das mulheres contra a violência doméstica, contra a violência familiar. Então, ela é mais do que simplesmente uma lei que dá, que divulga, que mobiliza as mulheres, mas ela mostra uma trajetória de luta das mulheres no Brasil e a nível mundial também. Muito embora essa lei ela é única aqui no Brasil. O que a gente constatou assim dessa luta de resistência histórica das mulheres, contra a violência familiar, contra a violência doméstica? Nós registramos assim, eu me recordo no período que estava na direção dos metalúrgicos, momentos em que muitas mulheres procuravam, denunciavam e nunca tiveram acolhida em momento algum. Então, nós tivemos um fato de uma companheira que procurou o sindicato e nós, junto com elas, buscamos a delegacia, buscamos a Câmara de Vereadores, buscamos familiares, porque o seu marido havia informado que quando ela retornasse em casa, se ela retornasse, ele a mataria. Nós peregrinamos por vários lugares, vários amigos, conhecidos dela, e todos diziam a mesma fala, que em briga de marido e mulher, ninguém bota a colher. Isso fez com que, naquele momento, isso lá em 86, 87, essa mulher foi assassinada. Então, desde então, o movimento social das mulheres aqui, articulando o movimento sindical, o movimento feminista, o movimento de mulheres dos partidos políticos, nós nos juntássemos e construíssemos propostas de viabilizar no município de Canoas uma política de atenção às mulheres. Então, nós tivemos a primeira lei municipal, lá em 88, na lei orgânica, a constituição de um equipamento para as mulheres serem acolhidas, que só se viabilizou, só se concretizou com o governo Jato e Bete Colombo. Então, levou mais de 20 anos, foram mais de 20 anos que havíamos consolidado essa definição, essa política aqui no município de Canoas. Essa trajetória, foi um exemplo que citei, mas essa trajetória mostrou várias outras situações que as militantes, para garantir a sobrevivência das mulheres, acolhiam em suas casas, que redundava num conflito maior, não era somente o acolhimento das mulheres, mas era a perspectiva do que seria o futuro dessas mulheres acolhidas na casa de outras amigas. Então, além de fazer toda uma mudança da rotina daquela família que acolhia as mulheres, elas também não bastava ser acolhida, ela tinha que ter uma perspectiva futura, para onde iria, com quem ficariam as crianças, como ficariam essas crianças. Então, esses exemplos de situações aqui vivenciadas assim de forma sistemática, cotidiana em Canoas, fez com que a Lei Maria da Penha, quando homologada, aqui implantada, ela fez com que todos nós saudássemos essa iniciativa do presidente Lula de promulgar uma lei que viesse a amparar. Essa lei, o que ela vê? Ela tipifica o que é a violência familiar, essa tipificação, conceituação que descreve como ela acontece. Ela, além de tipificar essa lei, ela também ela descreve quais o tipo de violência, a violência sexual, a violência psicológica, a violência econômica, a violência moral, ou seja, todos os tipos de violência
que acontecem cotidianamente. Mais do que isso, ela estabelece ritos de procedimento, que no passado o agressor era notificado pela própria mulher, porque era este encaminhamento que as delegacias faziam. Então a mulher, além de submeter a ter que denunciar, ela também teria que notificar o agressor. Isso significava que redundava a agressão familiar. Também fez com que tivesse novos juizados, né, que amparasse e acolhesse e fizesse esse julgamento, o devido processo legal, diferentemente do que era feito no passado. No passado, as denúncias de agressão física contra as mulheres, ela tinha um código penal onde o juiz acolhia, não tinha urgência, não tinha essa tipificação. Então, isso tudo fez com que nós tivéssemos mais força para construir esse processo de garantia de direito, de proteção das mulheres. O que aconteceu com esse decurso de tempo? A gente viu que a lei por si só não basta. Nós precisávamos, então, criar uma rede de proteção e de amparo às mulheres vítimas de violência. Não só das mulheres, porque com as mulheres tem todas as crianças que com elas estão. Então, nós precisamos daí ir organizando esta rede, que vai desde o acolhimento das mulheres, do centro de referência, da delegacia especializada das mulheres, do juizado especializado, e aqui em Canoas, por exemplo, a implantação da Patrulha Maria da Penha. Mais do que isso, nós também precisamos ver alternativas de geração de trabalho e renda. Então, nós vimos que, mais do que a lei, era necessário constituir uma rede de serviços. Serviços de acolhimento, serviços de acompanhamento, serviço de construção de autonomia, serviço de acompanhamento judicial, ou seja, uma série de serviços que a lei não preconiza. Então, e esses serviços, eles são implantados conforme a realidade local. Aqui em Canoas, nossa satisfação pela política do município, do prefeito Jairo Jorge e Bete Colombo, nós tivemos aqui a Coordenadoria das Mulheres, o Conselho Municipal das Mulheres, que é muito atuante, a DEAN, Delegacia Especializada para as Mulheres, o Juizado Especializado, a Patrulha Maria da Penha. Nós temos várias entidades que prestam serviços para o município no sentido de construir autonomias, a parceria com a universidade, no sentido de qualificar esta rede para atender as mulheres vítimas de violência, porque a gente constata que uma lei, tão somente, ela é insuficiente para dar conta da dimensão e diversidade que essa situação de violência familiar e doméstica enfrentada pelas mulheres. Então, aqui em Canoas, a gente pode se dar por satisfeita, né? Nós temos uma rede que funciona, que é articulada, integrada. No entanto, se nós pensarmos a política para as mulheres, né, no país, ainda é um déficit muito grande. No estado do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, os dados, a Coordenadoria de Mulheres ou Secretaria de Mulheres, ela não existe em 40 municípios do estado. Né? Os juizados especial para mulheres vítimas de violência são em poucas localidades. Então, esse conjunto, essa rede que se constituiu no município de Canoas, ela é exceção para o estado do Rio Grande do Sul. Tu imaginas o que deve ser a nível de Brasil. Então, a gente tem que, nesse momento, registrar a importância desses 10 anos de luta, de resistência e de avanços que nós tivemos em Canoas. Mas ele é insuficiente diante
da situação que nós temos no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul. Se nós pegarmos, certamente evitamos morte de milhares de mulheres, mas também são milhares de mulheres que passaram a denunciar. Então, de um lado, nós temos uma reação muito forte do agressor, né, quando não tem uma rede de amparo, e também tem uma ação muito forte das mulheres que não se calam mais, das mulheres que buscam atendimento. No município de Canoas, a gente pode dizer que essa rede está funcionando bem, mas no município ao lado, não. Esse município ao lado, essa rede, toda essa rede de serviços, de equipamentos, de atendimento às mulheres, ela não está completa. Isso significa que nós ainda no estado do Rio Grande do Sul temos altos índices de assassinato das mulheres. Então, é importante registrar esses 10 anos, mas é importante para a gente avaliar quanto ainda nós temos para fazer. E por isso, aqui em Canoas, nós debatemos as políticas para as mulheres, não é só nos satisfazermos com tudo aquilo que nós já constituímos, mas é de nós assumirmos um compromisso, né, com o Estado, com o Brasil, de ampliar, de divulgar, de continuar debatendo.